Boa noite. Estamos aqui de volta, né, para darmos continuidade ao capítulo 24 de Isaías, onde paramos no versículo 13. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, aqui reunidas, meu Pai, nós entramos na tua santa e preciosa presença, meu Deus, para juntos, meu Senhor, dar continuidade a esse trabalho, meu Pai, de meditação e de aprendizado da tua palavra. Meu Deus, eu peço que o Senhor visite cada uma dessas meninas que estão aqui, meu Pai, que venha abrir o entendimento delas, abra o entendimento também, meu Pai. Visite também aquelas que não puderam estar aqui ou que, por algum motivo, não estão conseguindo entrar, meu Deus. Que o Senhor vá lá, meu Pai, e que elas sejam abençoadas, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. E todas aquelas pessoas que vierem assistir esse vídeo, que venham ter o entendimento da tua palavra, meu Deus. Que as coisas venham clarear para cada uma delas, meu Deus, que elas venham ter clareza da tua palavra. Usa-nos, que tudo que viemos falar aqui, que não seja da nossa boca, mas que seja o teu Espírito nos usando, meu Deus, para que essa palavra chegue aonde o Senhor determinar que ela venha chegar. É que eu te peço e agradeço, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Vamos lá? Isaías 24, capítulo, versículo 13. Porque assim será no interior da terra e no meio deste povo, destes povos, como a sacudidura da oliveira e como os rabiscos quando está acabada a vidinha. Bem, aqui a gente já vai falar, né, do cântico de louvor pela misericórdia de Deus. E o que eu entendi desse versículo, que não serão muitas pessoas, para o tanto de seres humanos que existe nesse mundo. Infelizmente, serão poucos que se salvarão depois dessa tribulação toda, da qual Jesus revelou aí para Isaías. Como, né, ele fala que o saco, sacudidura da oliveira. Internet dela travou aí para todo mundo. Vou esperar aí um pouquinho. Enquanto ela não retorna, é exatamente como ela falou. Quando a gente imagina o sacudir. Espera aí rapidinho. Deixa eu ver se é ela aqui. Pronto, de volta. É, como eu estava falando, né, no, antes da internet cair, é, essas pessoas, como eu estava falando, aquelas pessoas que um dia tiveram contato com a palavra de Deus, conhecer o trabalho da obra de Deus e não deram valor. E aí, quando aconteceu o arrebatamento, infelizmente, creio que essas pessoas vão ficar aqui e elas só vão ter seus olhos abertos depois dessa tribulação toda, que vão cair a ficha. E elas vão falar assim, realmente era verdade tudo que foi falado, tudo que foi pregado e a gente não deu valor. E aí é onde eles vão começar a corrida pela salvação da alma deles, né? Vão ter que renunciar muita coisa, negar muita coisa, dizer não para todas as propostas que virão. E, e no final de tudo isso,
Menina, Eles vão batimento. cantar. Está aparecendo todos os celulares que eu já tive. Maiana, pare de conversar com Rayane, volte. Continue, Cristiane. No final de tudo isso, eles vão entoar o cântico, né? Dando glória a Deus pela chance que eles tiveram e que, felizmente, eles aproveitaram nesse último momento. Alguma coisa a acrescentar, André? Eu gostaria. Sim, quando ele fala aqui da sacudidura da oliveira, né, e o respigo das uvas, já aconteceu uma colheita. Já aconteceu a colheita, e isso aqui é, é como se fosse uma recolheita. É aquele restinho de safra, entendeu? É o que sobrou da safra que eles vão lá e respigam, né? Fazem como se fosse um catado para procurar o resto de colheita que possa existir. Então, o que a gente está vendo no verso 13 é que a maioria das pessoas, ou de fato já foram destruídas com essa devastação que vai acontecer, tá? Elas estão, na verdade, sofrendo as consequências das calamidades que estão acontecendo, a gente viu isso ontem, nos versos anteriores, e essa desolação toda vai matar muita gente. Do que sobrar é justamente isso aqui. Quando a gente vai ter a respiga, né, o recatar do fruto, quando vai haver essa colheita, é pouca. Então, ele está comparando assim, que Isaías, ele gosta muito de fazer essa comparação, tá certo? Essas metáforas. Falamos sobre isso. E aqui é isso que ele está falando. Como ele está falando? Principalmente para hebreus, os hebreus vão entender isso. Os hebreus, eles cultivavam o solo, eles viviam da agricultura, eles viviam da pecuária. Então, quando Isaías fala dessa forma, eles compreendem o que eles querem dizer. Para a gente não faz muito sentido, que a gente não anda por aí colhendo uva, né? A gente nem tem oliveira nos nossos quintais. Então, para a gente não faz muito sentido. Mas para Israel, as palavras de Isaías faziam muito sentido. Eles entendiam que o que ia sobrar era muito pouca coisa para ir lá ser cuidado ainda pelo próprio Deus. Eu penso a quem defenda que quando acontecer o arrebatamento, quando estivermos vivendo a grande tribulação, quer dizer, a gente não, né? Eles lá. Quando a terra estiver vivendo a grande tribulação, eu não penso, eu não acredito que o Espírito Santo vai ser removido da terra, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, e haverá conversão nesse período. Quem vai levar essas pessoas a se converterem, a serem convencidas do pecado, a se arrependerem, se arrependimento é inclusive um dom de Deus? Então, não me parece fazer sentido algum que o Espírito Santo vá ser arrancado da terra, tá? Quem vai ser levada da terra é a igreja. Isso para mim faz muito sentido. Mas vamos ter aqui essa sequência de tribulações. E, pessoal, é algo realmente muito pesado. A Cristiane, ela acabou trazendo aí um pensamento de que as pessoas nesse período, para salvarem suas peles, e alcançarem a salvação de suas almas, terão de fazer muitas renúncias. E é bem pesado você pensar, por exemplo, que você é mãe, seu filho está com fome e que você não pode comprar alimento. Basta colocar uma marcazinha na sua mão direita ou na sua fronte, que você então pode alimentar seu filho. Será que você vai ter força para resistir? Você não, né? Que a gente não vai estar aqui. Mas lá ele. Será que a pessoa vai ter força para resistir o apelo do anticristo? Será que ela vai ter força
para negar as suas necessidades básicas, como alimentação, vestuário, moradia, proteção de sua família, sua própria proteção. São coisas que, para a gente que está de fora, que não vivemos isso, né? A gente, falei isso na última vez, nunca nós vivenciamos uma situação de guerra, quanto mais o desgraceiro que está por vir. Mas será que num quadro desse, as pessoas realmente vão optar por guardar a sua fé em Deus e abrir mão das benesses, das necessidades básicas da sua vida? Vai ser pesado. Talvez a pessoa seja muito forte para abdicar a respeito de si mesma. Mas se tiver outras pessoas que dependam dela, como um filho, um parente, uma mãe idosa, um pai idoso, um ente querido, numa condição de necessidade, uma pessoa especial dentro da família, com necessidades especiais, para alimentar esse pessoal. Vai ser muito complicado, pessoal. Se a gente parar para pensar mesmo, já vamos estar vivendo, vamos não, eles lá. Já vamos ter um quadro de terror instaurado na Terra e essas pessoas estarão ainda tentando preservar suas próprias vidas. Aí vem o anticristo com uma proposta irrecusável. Coloca só uma marca e você tem acesso a tudo de novo. E até mais barato. Talvez até de graça. Talvez até com benefícios. Vai valer a pena você negar essa sua fé. Serão realmente dias bem tensos. O bacana é que, para aquele que perseverar até o fim, vem a coroa da vida, né? Pode continuar aí, Cristiane. Vamos lá, versículo 14. Estes alçarão a sua voz e cantarão com alegria, e por causa da glória do Senhor exultarão desde o mar. E é aquilo que eu estava falando, né? Como está cortando aí, pessoal, vou dar continuidade, tá? Então, quando eles vão levantar um clamor de alegria, eles vão estar felizes por conta de quê? Justamente porque eles passaram, eles venceram a tribulação. E aí, mais uma vez, eu penso, como é que eles vão vencer a tribulação sem Deus nisso, velho? Como é que a gente pode imaginar alguém vencendo o que está por vir, a ira do próprio Deus, sem o auxílio de Deus? Tem o Espírito Santo nessa história. O Espírito Santo tem que estar conduzindo essas pessoas para a salvação. Então, essas pessoas vão levantar um clamor ao Senhor de todas as partes do mundo, desde o mar. E quando a gente vê aqui o mar, a gente lembra do mar Mediterrâneo. Eles estão falando, Isaías está falando de algo que é uma realidade para eles. Quando fala de mar para eles, eles dão de cara lá com o mar Mediterrâneo. Eles não estão com acesso ao Índico, ao Pacífico. É o mar Mediterrâneo. Então, o grito vem de lá. Quem está em redor do mar Mediterrâneo? A gente vai ter o continente africano, a gente vai ter o continente europeu, parte ali da Ásia, certo? Então, a gente vai perceber que de todos os lados, em todas as nações, vai estar havendo uma respiga. Haverá mais alguém para ser colhido. Vai ser colhido por quem? Por Deus. Não tem para onde correr. Vai ser colhido por Deus. Pode continuar aí, Cristiane, verso 15. Tá difícil aqui a internet, viu? Só É, tá tá com um guerra. pontinho. Tá. Verso 15. Por isso, glorificai ao Senhor no Oriente e nas ilhas do mar, ao nome do Senhor Deus de Israel. Aqui, Dona Lília já explicou, né? O 15 e o
14, estão super ligados aí. 16. Dos confins da terra, ouvimos cantar glória ao justo, mas eu disse, emagreço, emagreço. Ai de mim, o pérfidos têm tratado perfidamente, sim, os pérfidos têm tratado perfidamente. Eu creio que aqui nesse momento Isaías ele está, apesar de ele estar alegre, contente, né, com cântico de glória, ele está também descontente porque ele está vendo a falsidade de muitos, né? De muitas pessoas. Eu estava vendo aqui, eu não achei nada assim na Bíblia relacionado a isso, mas aí eu estava lendo aqui no, na, na, na- no, na Bíblia do Bispo Macedo, e ele faz aqui embaixo o estudo, que ele fala assim: ai de mim, da divisão gloriosa de justiça, Isaías passa para o contraste da realidade à sua volta. Isto é, enquanto ouvia o louvor dos exilados, que havia vencido a humilhação e a dor, ele via a falsidade, o engano e a injustiça dos perversos. Não tem E aquela parte na Bíblia que fala que o próprio Deus fala, aquele que pratica a justiça, continue praticando a justiça. Aquele que pratica injustiça, continue praticando a injustiça. Cada um vai receber de acordo com aquilo que proceder. Esse texto é mais ou menos isso. Quando ele fala que ele definha, ele emagrece, né? Ele está falando que ele está sofrendo. Por que que ele está sofrendo? Ele está tendo uma visão, pessoal, uma visão de desolação, né? Tá vendo gente morrendo para tudo que é lado. Sobrou uma galera que ficou feliz. Gente, morreu muita mais gente, morreu muito mais gente. E enquanto ele está tendo essa visão, ao mesmo tempo ele está percebendo que, ainda que exista alguém que se converta, a maioria continua agindo de forma rebelde. A maioria continua agindo contra Deus. Não a maioria que morreu, a maioria do tempo de Isaías. O momento que Isaías está tendo a visão. Esse momento aqui. Então, ele tem a visão e ele olha em seu redor, na sua atualidade, no seu momento realmente físico de vivência, e ele pensa, ele, ao mesmo tempo que tem uma visão do futuro, ele está vendo ao seu redor. Meu Deus do céu, o que está para vir é perturbador. E esse povo continua se comportando dessa forma, traiçoeiramente, praticando o engano, praticando iniquidades, e eles não estão se dando conta daquilo que está por vir. Eles não estão se dando conta. Então, é um alerta que ele faz, e ao mesmo tempo, quando ele percebe isso, ele fica mais triste. Quando a gente evangeliza alguém, a gente está vendo que a pessoa está enferma. Fui há uns dias atrás com Paloma e Cristiane, a gente foi lá atrás de uma pessoa que estava enferma. Conversamos lá com a pessoa, falamos: olha, Jesus pode te curar. A confiança que você está tendo nos médicos e que os médicos não estão conseguindo te responder, Jesus, ele pode resolver. Basta você ter um átimo de fé. Não precisa muita coisa, não. Não precisa gastar dinheiro, não precisa fazer nada. E aí a gente fez o convite para ir para a igreja. No dia que a gente convidou, não foi. Não, eu vou tal dia, beleza, foi. No tal dia que ela foi, olha que coisa incrível, ela foi curada, levantou a mão, deu testemunho. Lá no meio da igreja, não, ó, cheguei assim, assim, assim. Fui convidada por não sei quem, não sei quem. Cheguei aqui e fui curada. Fui curada. Mas a gente sabe que o maior problema não é o físico, o maior problema está onde? Isso mesmo, na alma. E aí a gente insiste com a pessoa, pô, continua. Vamos cuidar agora da alma, porque o reflexo do seu físico é o que está dentro da alma. Vamos cuidar da alma. E aí o que que você vê? A pessoa completamente desinteressada. O que que dá dentro da gente? Dá uma angústia, dá uma aflição. A gente quer ajudar a pessoa, a gente quer
fazer com que a pessoa entenda, Jesus tem resposta para você. E mais do que uma resposta, ele tem salvação para sua alma. Por favor, aceita. A gente só falta ficar de joelhos, implorar para a pessoa aceitar o Senhor Jesus. Como é que a gente fica? A gente fica aflito. O que Isaías teve foi uma visão muito maior do que o que nós temos visto. Eu, por exemplo, vi a dor dessa menina. Eu vi a dor dela, ela pedindo ajuda para que pudesse ser feito exames caros que ela não tinha condição de fazer. Então, eu ia ter que fazer pelo SUS. O SUS só estava marcando para o ano que vem uma guerra danada. Falei, velho, se entrega para Jesus, Jesus cura, tu não precisa correr atrás de nada disso. Ficar esquentando a cabeça com essas coisas. Ela sente, ela prova do poder de Deus na própria vida, mas não quer Deus. Rapaz, a gente fica agoniado. Imagina aqui, Isaías, perturbado, perturbado, tá? Com o que ele está vendo que vai acontecer no futuro. E o pessoal, desde agora, que está recebendo os alertas, que vai receber os alertas, está recebendo os alertas, não tem a mudança da sua conduta em 1 milímetro. Então, ele fica observando. Por isso, ele chega e fala dos traidores, né? Ele fala que ai de mim, tá aí na sua versão assim? Ai de mim? É. Ai de- Então ele está lá mostrando que ele está sofrendo. A gente sofre também pelas almas. Mas o que Isaías está vendo é terrível. Com certeza ele está muito pior. E aí ele fala que definha, ele fala que emagrece. Está perdendo até o apetite com as coisas que ele está vendo. Não é a primeira visão de Isaías, a gente está no capítulo 24, né? E olhe lá se todas as visões que ele teve, ele realmente transliterou, se ele escreveu isso. Então, o que ele está sofrendo na sua alma, a dor que Deus tem, Deus está revelando para ele, fazendo ele sentir. Quando você sente a dor de alguém, aquilo causa em você uma comoção maior. Se você não sente, aquilo não te causa tanta comoção. Deus está fazendo Isaías sentir a dor que o próprio Deus sente, de ser traído. Ele está sentindo e ele está sofrendo muito. A gente vai ver em vários momentos da Bíblia, Deus incitando os seus profetas a terem essas experiências de sentimento. Oséias vai casar com uma prostituta. Aquilo ali não foi história em quadrinho, foi fato. Ele casou com uma prostituta. Para quê? Para ele sentir a dor de Deus sendo traído pela sua noiva, pelo seu povo. Quando Oséias sente aquela dor, na hora dele pregar, ele prega com muito mais intensidade. E por aí vai. Então, os profetas, eles têm essa revelação e junto com isso vem, sim, todas as suas emoções reunidas, os seus sentidos envolvidos. Ele tem uma visão, ele percebe com a mente dele, ele sente na sua alma, vou falar coração não, ele sente ardendo na sua alma e ele expressa isso com suas palavras e deixou aqui traduzido. Eu definho, eu emagreço, eu estou me lascando, ai de mim. E esse povo não se percebe, não se apercebe do que está por vir. Versículo 17 aí, se alguém quiser É, acrescentar mais alguma coisa. e só acrescentando, eu fico assim, abismada quando, né, a pessoa daqui de casa, que Dona Liga sabe muito bem de que eu estou falando, olha para mim e diz que quer ficar aqui na grande tribulação. E eu falo assim, meu Deus, se o senhor pudesse mostrar só um pouquinho do que ele vai enfrentar se ele ficar, para ele ver como será, ele não abriria a boca para falar isso. Então, Ele correria atrás da salvação dele. muito bom comentário esse aí que você fala, Cristiane. É isso aí que eu estava falando. A gente sente a dor. Mas por que a gente está tendo esse entendimento e a gente desenvolve esse entendimento? Porque a gente está estudando aqui a palavra. A gente está meditando. Se a gente não medita, a gente não tem essa noção. Quem foi que falou de céu e inferno? A palavra de Deus. Quem foi que falou de grande tribulação e de salvação?
A palavra de Deus. Aí a pessoa não se interessa em estudar a palavra de Deus. Não se interessa em buscar o entendimento, o conhecimento e a sabedoria que vem de Deus. Aí, meu irmão, vai ficar falando essas besteiras aí, porque, na verdade, não acredita que vai acontecer. São pessoas incrédulas. Pessoas incrédulas. Acho que é a história da carochinha. Se Deus não tiver Pois misericórdia, ainda bem que tem alguém que ora, né? Pela pessoa. Porque se é, não tivesse, ele estava lascado. até quando eu não sei. Mas, vamos lá, 17. O Temor e a cova, e o morador da terra. Ou seja, vai vir o castigo. Aqui a gente pode chamar de castigo, justamente para essas pessoas, né? Estão me ouvindo? Sim, sim. Porque parece que deu uma congelada aqui. Não, estamos aqui. Essas pessoas que levam na brincadeira, que não acreditam, que zombam, né? Que mesmo passando por tudo, estão ali, estão nem aí, a hora delas vão chegar. E a gente não gostaria de estar na pele deles, né? Porque não será nada bonito. Acrescentado na Bíblia, Não, senhor. 18, versículo 18. E será que aquele que fugir da voz de temor cairá na cova. O que subir da cova, o laço o prenderá, porque as janelas do alto estão abertas e os fundamentos da terra tremem. Não vai ter para onde correr, não vai ter para onde fugir, porque eles serão alcançados. Vai acrescentar? Dona Lília, Maiana, meninas, dão Eu, aí o parecer de você. eu queria saber aí das meninas, o que que elas entendem a respeito de as janelas do alto se abriram. Abra aí o áudio, quem fala? Eu creio que é a janela do céu, até porque Deus vai abrir a janela do céu para os anjos, não vão, aliás, os anjos vão descer do céu no livro de Apocalipse, né, para começar a fazer a devastação, derramar as taças, os cavaleiros. Então eu creio que essa seja a janela do céu, para mandar o castigo. Pois é, não vai ter como escapar, porque toda essa vingança está vindo do próprio Deus. Como é que foge de Deus? E as janelas estão abertas, quem é que vai lá fechar? E ele Vai mesmo ser, adverte, né? vai ser Quem estiver no suportar Oriente. mesmo e ponto final. Suportar. E ele mesmo orienta, né? Quem estiver no Oriente não fuja para o Ocidente, quem estiver em casa que não saia de sua casa, então É, vai ter quando que ele fala, suportar. né, daquele, aqui na versão tá assim, aquele que fugir da voz do terror cairá na cova. Aí você foge de algo que é terrível, não sei o que é voz do terror. Bombas explodindo, os terremotos, as más notícias chegando, não sei o que é voz do As terror. estrelas caindo, Estrelas caindo, né? Esses barulhos de destruição, tá. Tu foge disso, vai cair numa cova. Trincheira, realmente uma cova de sepulcro, não sei. Mas se você ainda sair de lá, o laço surpreenderá. Uma armadilha vai te surpreender. Como é que você vai sair fugindo disso? Meu amigo, se tu não se arrepender, aí não tem jeito. Se você se arrepende, o Espírito Santo te auxilia. Se não há arrependimento, por isso a dor de Isaías. Por isso a dor. Ele começa a descrever o porquê que ele está lá, ai de mim. Por que que ele começa a falar? Por que que ele perdeu o apetite? Por que que ele está ficando doente com essas visões, né? E ele continua falando. Vamos lá, segue aí, Cristiano. 19. De toda está quebrantada a terra, de toda está rompida a terra.
e de todo é movida a terra. Acrescentado. Entendi assim, vai parecer engraçado. Quando eu ver que de toda está quebrantada a terra, de toda está rompida a terra, aí quando aqui no 18 fala da cova, né? Aí eu imaginei assim, que a terra vai estar aberta, vai ter locais que vai estar dividida, né? E pode, esse que fugir do laço vai cair sobre essa cova, sobre essa abertura que haverá, e se ele conseguir sair de lá, ele vai cair no laço. Eu estava vendo Eu ontem imaginei. um vídeo de, acho que foi ou 2017 ou 2021, uma coisa assim, de uma fenda que se abriu na Turquia. Eu estava procurando aqui para ver se eu salvei, que eu ia mostrar para vocês, mas perdi aqui, deixa para lá. Uma fenda que se abriu na Turquia, a terra se dividiu. De fora a fora, foi cortando pasto, cortando cidade, cortando estrada, saiu cortando. Quem é que segura isso aí? Quem é que fecha isso aí? Quem é que para essa zorra? Como é isso? Não tem como, não tem como. Ninguém vai Eu conseguir. também. Ninguém vai É, conseguir parar. Como é que você vai se manter de pé? Eu acho interessante. Logo depois ele fala que a terra vacila como um bêbado, anda cambaleante. Mas é muito interessante você imaginar. Se você passar por um tremor, novamente, né? Nós moramos num país abençoadíssimo, os tremores de terra que tem aqui são quase imperceptíveis. A gente só descobre que teve 2, 3 dias depois. É, mas aqueles países que sofrem com terremotos realmente, né? Eles não têm onde se segurar, pessoal. Não tem, você vai segurar em quê? Você vai se agarrar em quê? No prédio, o prédio está caindo. Numa árvore, a árvore vai cair. Não tem no que você segurar. Vai se esconder dentro do carro, o carro vai ser engolido. É tenso, é um negócio assim louco, é louco mesmo. Vá. 19. De toda está quebrantada a terra, de toda está rompida a terra, e de todo é movida a terra. Está comentado, André? Não, senhora. Acho que tá tudo dentro disso aí que a gente já comentou, né? 20. De todo cambaleará a terra como ébrio, e será movida e removida como a choça de noite. E a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá, e nunca mais se levantará. Ou seja, a terra nunca mais voltará a ser a mesma. Eu fui procurar o que era a choça, né? E até então eu nunca tinha ouvido essa palavra. E a choça é aquelas cabana feita de 4 pauzinhos assim, coberta de lona, ou até mesmo de palha, e que quando o vento bate forte consegue derrubar, levar. E Carrega assim tudo. será a terra, né? É, e assim será a terra. 21. E será que naquele dia o Senhor castigará o exército do alto, nas alturas, e os reis da terra sobre a terra, e serão ajuntados como presos numa masmorra, e serão encerrados num cárcere, e outra vez serão castigados, depois de muitos dias. Aqui, nesses dois versículos, eu não sei se está ligado à profecia que é para Satanás, o falso profeta. Não sei. Eu cheguei a pensar, cogitar essa ideia, mas não sei. É grande, né? Eu acredito que seja por aí. Satanás vai ser preso por 1000 anos, ok? E ele aqui está falando, é, justamente, né? Tá no verso 21. Castigará no alto as potestades dos céus, os poderes dos céus, os anjos, a sua comitiva celestial. Aqueles que estão lá de Jesus, não. Aqueles que caíram, Satanás e a terça parte dos céus.
Então, esse vai ser um dia de castigo. Olha que interessante. Eles ainda não foram castigados. E eles vão ser encerrados, a gente sabe que Satanás vai ser preso por 1000 anos, que é justamente o período do milênio. Depois eles vão ser soltos de novo, né? Como aqui a gente vê no verso 22. Serão amontoados como presos numa masmorra, serão encarcerados, encerrados num cárcere e castigados depois de muitos dias. Por mais que eles estejam presos no inferno, isso não parece ser um grande problema, um grande castigo, porque depois é que vem o grande castigo, que é tudo isso ser lançado no lago que arde, com fogo e enxofre, onde até o inferno vai ser lançado. Satanás já está lá, vai ser solto um tempo, mas vai ser lançado depois num lugar muito pior. Fala, Maiana. Até porque, por enquanto, eles ainda têm a liberdade de sair do inferno e fazer o que quer aqui na Terra. E eu creio que dessa última vez não vai ter mais isso, essa liberdade. Eles não, nem eles vão ter mais para onde ir. É, e exatamente, eles nem vão ter para onde ir. A gente vai estar vivendo aqui numa terra que vai estar sendo reformada, né? Sob o governo agora do Senhor Jesus. Dá uma olhada aí, pessoal, em 1 Coríntios, no capítulo 6, capítulo 6, verso 3. Muito bacana. Eu penso que fala a nosso respeito. Eu penso. Todo mundo já abriu? A minha 1 internet está Coríntios, bugando. 1 Coríntios 6, verso 3. 6, 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Então eles vão ser presos, mas depois haverá um juízo. O dia do juízo final. Aqui ainda não está havendo juízo, tá? A gente está vendo que está havendo juízo, não. Deixa eu me retratar. Não é o dia do juízo final. Aqui são as taças da ira de Deus, é o derramamento da ira de Deus, mas o dia da vingança do Senhor, o dia do juízo final, é outra história, tá bom? Então, eu achei interessante aqui que nós estaremos juntos com o Senhor Jesus, com o objetivo disso aqui. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida, então vamos ter essa autoridade. Por quê? Porque a gente é bonitinha? Não. Porque a gente creu e permanecemos até o fim. Fala, Maiana. É a respeito de nós mesmos. A primeira vez que eu li esse capítulo, eu achei bem interessante, que às vezes a pessoa fala, quem somos nós para julgar? E Paulo ele está repreendendo alguém aí, que eu não me lembro bem, a igreja, porque estava tendo problema na igreja e eles iam se queixar com o pessoal do mundo, sendo que ele fala que cada um tem a sua maturidade, né? Em resumo é isso. Eu tenho maturidade para chegar e ver o erro de uma pessoa e falar com a pessoa, ó, você está errando nisso, nisso, nisso e nisso. E a pessoa às vezes não aceita, né? Porque você vai falar com uma pessoa quando ela está errando, você está me julgando, não julguei para não ser julgada. Até essa palavra que Jesus falou, não é dizendo que você não pode julgar a pessoa. Você pode sim julgar, não é nem julgar, você pode chamar a atenção e corrigir, porque você não pode dar o seu parecer, é você tomar um partido. Você tem que ser imparcial. É imparcial que fala? Você não vai ficar a favor Tem que de um tomar nem de outro. partido, você tem que ser parcial. Tem que tomar partido. Não, quando Jesus fala, não julgueis para não ser julgado tal, você não está vendo a situação do outro, você não sabe de fato o que aconteceu. Então, você vai julgar de acordo com aquilo que você está vendo. Aí o Senhor Jesus fala que o jugo dele
não é só dele, mas do Espírito Santo, por quê? Porque ele sabe de tudo. Eles veem tudo, mas isso não significa que a gente, vendo o erro de uma pessoa, a gente não pode julgar, não pode falar para a pessoa. Porque às vezes a pessoa vê uma correção como um julgamento, e não é um julgamento. E nesse capítulo aqui ele fala: não por tantos você vai buscar no mundo, então eu sempre vejo isso. Uma pessoa chamou minha atenção, ainda que eu esteja certa e a pessoa não saiba do motivo, eu vou ouvir. Eu vou ouvir. Não garanto ficar, mas eu vou ouvir. E vou ver como Deus me corrigindo, ainda que eu esteja certa. Beleza. Só para a gente complementar, acho que vale a pena a gente dar uma lida aí, ó, nesses textos. Eu postei aí, mas para quem tem alguma dificuldade para ler, 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, lá, pouquinho antes de Apocalipse. Todo mundo? 2 Pedro, capítulo 2, no verso 4, a gente vai ter assim, ó, Pedro falando: pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, se não poupou o mundo antigo, embora preservasse Noé, pregoeiro da justiça, com mais de 7 pessoas ao trazer do dilúvio sobre o mundo dos ímpios, se condenou à destruição Sodoma e Gomorra, se livrou o justo Ló, e por aí vai. Se ele foi capaz de condenar, ele é uma linha muito reta. Deus, o senso de justiça dele é uma linha reta. Não tem esse negócio de pende para um lado, pende para o outro. Ah, não, mas pô, foi os anjos. Os anjos são diferentes. Não, os anjos não. Vamos poupar os anjos. Não, não. Nem os anjos foram poupados. E aqui a gente vê que ele lançou os anjos no inferno, deixou lá acorrentados na escuridão, deixou guardados, reservados para o dia do juízo. No juízo, no dia do juízo, quem vai estar lá? A gente. Para quê? Para julgar. Porque como nós já fomos justificados, não vamos passar pelo juízo. Quem vai passar pelo juízo é quem vai passar pela condenação. Estão lá sendo julgados para que fique provado por A mais B por que vocês serão condenados. Mas nós, não. Nós já teremos sido justificadas. Judas, no verso 6. Judas é o último livro antes do Apocalipse. Não sei, não sei, não sei. Então, Judas aí, o último livro antes do Apocalipse, no verso 6, está aqui Judas falando. Esse Judas, inclusive, acredita-se que ele foi o irmão do Senhor Jesus. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Hoje Satanás está preso? A gente sabe que não, né, pessoal? Mas vai chegar o momento que Satanás vai ser preso. E quando ele for preso, o que vai acontecer? O reinado do Senhor Jesus não vai ter interferência dele e a paz realmente vai ser absoluta. Depois ele vai ser solto por um tempo, Jesus fala, é necessário que ele seja solto por um tempo, e ele vai sair para seduzir as nações, ele vai causar perturbação. Aí depois vem a batalha de Gog e Magog. Apocalipse capítulo 20, eu botei aí 22, viu, pessoal, mas é capítulo 20, perdoe. Capítulo 20, do verso 1 ao 3. Então vi descer do céu um anjo
que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então, isso vai acontecer logo após a grande tribulação, que será um total de 7 anos. Logo após a grande tribulação, vem o Senhor Jesus para comandar o que sobrar da terra, vai ser restaurada a terra com o governo do Senhor Jesus, e vai vir um anjo de lá de adiante, prende o dragão, lança no abismo, ali o encerrou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que se completassem 1000 anos. Depois disso, será necessário que seja solto por um pouco de tempo. A gente não sabe quanto tempo, mas o miserável ainda vai ter mais uma chance. E eu penso que essa mais uma chance, na verdade, não é a chance para Satanás. Ele não tem mais chance. O que Deus vai fazer é provar a população mundial que vai existir nesse momento. Porque se toda essa galera for simplesmente salva, no meio deles, com certeza, tem um povo que não crê. Tem um povo que é rebelde. Se tem no dia de hoje, vai ter também mais para frente. Só não vai pecar quem tiver em corpo de glória. Mas Satanás vai ser solto para que ele possa ter oportunidade de seduzir as nações e Deus poder fazer a separação daquele que serve e do que não serve a Deus. Não me faz nenhum outro sentido ele ser solto para seduzir as nações. Então, vai ser feito um novo processo de seleção para que, então, haja o juízo final. Ali vai ser decretado quem vai ser salvo para sempre, quem não. Então, volta aí para Isaías, né? Continua aí, Cristiane, verso 23, não é isso? Alguém quer acrescentar mais algo, pessoal? Segue aí, Cristiane. Verso 23. E a lua se envergonhará, e o sol se confundirá, quando o Senhor dos Exércitos reinará no Monte Sião e em Jerusalém, e perante os seus anciãos, gloriosamente. Bem, aqui eu creio, assim, a lua se envergonhará e o sol se confundirá. A glória do Senhor é tão grande, que a lua e o sol ficarão pequenininhos diante dessa glória. A lua se sentirá envergonhada. Que a glória dele é tão grande que não vai mais precisar do brilho da lua da noite nem do sol durante o dia. Então, acho que não haverá mais a necessidade desses dois astros enquanto Deus estiver reinando. Porque ele é a luz do mundo, né? Eu creio que seja isso. Não saberia lhe dizer ao certo se durante o milênio a gente vai ter esse resplendor da glória de Deus aqui na Terra. Isso eu penso que é depois do juízo final, quando vem novo céu e nova terra, e aí não haverá mais nem sol, nem lua, nem necessidade de astros, de luminares, porque a glória do Senhor iluminará. Então, eu penso que isso é depois. Eu também não consigo entender ao certo o que seria essa lua e sol confundidos nesse momento. Mas, olha, a volta de Jesus vai causar um reboliço no universo. A ideia é propiciar a terra vai estar devastada, guerras e própria ira de Deus foram derramadas sobre a terra, vai estar tudo destruído e vai haver um empenho muito grande agora
sob um governo de justiça, de restaurar a terra. Mas depois do juízo final, aí vem novo céu e nova terra. Tudo vai passar. Tudo vai passar. E esse novo céu e nova terra vai descer do céu. Então, vai ser realmente algo completamente diferente de tudo que a gente já viu até agora. A gente entra na internet, a gente folheia páginas de revistas de viagem e vê cada lugar lindo, maravilhoso, coisas assim incríveis. Criação de Deus, que a gente fica assim em êxtase, né? A gente fica inebriado, que coisa bela, quanta beleza, e a gente percebe que aquilo não é coisa de homem. Mas isso tudo vai passar. E vai passar porque vai ter algo novo. Você acha que o novo não vai ser, no mínimo, 1 milhão de vezes melhor do que o que já Melhor. vimos? Então, é aquilo que está em Jeremias, se não me engano, né? Que nem olhos ouviram, ou melhor, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em pensamento humano, coração humano, o que Deus tem preparado para a gente. Então, é muito glorioso. Inclusive, na hora que você estava lendo esse último versículo, eu pensei que você ia ler assim com um pouquinho mais de entusiasmo, porque isso aqui é muito top, velho. Era para ler pulando É assim, né? verdade. Para você ficar de pé, igreja, e todo mundo. Porque E depois de eu tanto creio que Cristo desgraceiro, será. depois de tanto É, desgraceiro, vem um negócio tão lindo assim. A lua se envergonhará, o sol se converterá, pois o Senhor dos Exércitos reinará no Monte Sião e em Jerusalém, e perante os seus líderes, gloriosamente, para aplaudir de pé, igreja, vamos lá. Tinha que ser nesse naipe, entendeu? assim, sabe que hoje a gente vê o quê? O Sol é o grande astro, né? E aqui Para a nesse terra, momento né? Porque será não é o maior para a astro, mas Terra, para a é terra. isso, para a Terra. E aqui nesse momento o próprio Deus que estará reinando, que é justamente quando ele prenderá Satanás, tirará essa nojeira, e só ele reinará nesse tempo, nesse período. E aí eu creio que por conta disso o Sol e a Lua ficará um pouco assim de lado. Pode ser. Pode ter um eclipse toda hora, né? Sei lá. Ah, é. O Sol se escurecerá, porque está escrito, né? A Lua Tem, não dará mais seu brilho. Então, a lua ficará com cor de sangue. Tem uns negócios como assim, né? já está, como a gente está vendo aí o tempo todo na internet que ela está se enferrujando, né? E a É, NASA já descobriu uma mancha no Sol enorme, maior do que a Terra. Ai, é assim, enorme, maior do que a é, Terra. Para a gente parece grande coisa, né? Mas para o Sol grande é coisa. uma manchinha, viu? Não é grande coisa. É, não é grande coisa. Mais alguém para acrescentar? Fernanda? Fernanda dormiu? Hoje não sei, né? Eu creio que ela ainda está acordada aí De hoje. novo, não. Mas Acrescenta Dona aí vamos, alguma eu coisa, Cida? não tenho a Fernanda. acrescentar. Não, tenho a acrescentar, não. Dona Neide, Cida? Neide, bota a Neide aí para falar. O meu celular, na minha tela só abre 8 telas, então eu não estou vendo todo mundo. Neide aqui. Neide tá doida para Boa falar. noite, Fala, Neide. pessoal. Olha, foi tão bem explicado que não teria nem nada para falar, mas vai ser algo bem repetitivo. Mas eu vou falar com as minhas palavras. Ai, foi lindo esse despertamento, glorioso, porque essa revelação que Isaías teve, essa visão, acaba nos despertando, porque assim, o quanto ele sofreu, ficou sem comer, já vendo o que o povo ia passar, ele falava, tentava despertar o povo não dava ouvido. E está se cumprindo nos dias atuais, né?
Foi como até a senhora falou da moça que foi fazer a visita, falando para ela que bastava ela entregar a vida ao Senhor e crer que ela iria ser curada. E como foi, né? Então, um verdadeiro despertamento. Amei o capítulo. Fechou, dona Neide. Maiana aí, tá nervosa. Fala, Maiana. Nem é nervoso, a internet deu uma travada aqui, não sei se foi a da senhora ou se foi a minha. Aí eu não tava tudo parado. O versículo 13, ele chamou muito minha atenção, porque ele fala do sacudir das oliveiras, né? E para que vai sacudir uma árvore? Para cair os frutos. E quais são os frutos que caem? Só os frutos que estão bons. Por isso que tem uma terceira, e quantas lá sejam de repescagem na colheita. A segunda. A segunda. Repescagem na colheita. Não era melhor falar logo recolheita? Ficava. Eu tentei achar uma palavra. A Eu senhora quero sabe peixe agora. Eu que quero saber cadê o peixe. no rio e no mar. Depois eu vou te ensinar a jogar uma tarrafa. Eu estava tentando achar o termo certo. Mas, assim, essas outras pessoas ficaram, talvez, não porque não quiseram, não porque não conheceram a Deus, porque todo mundo vai ter essa oportunidade, né? Mas esses escolhidos são aqueles que não estavam pronto. E não que não tenha, que seja culpa de Deus. A culpa foram deles. Porque todo mundo tá tendo a oportunidade de amadurecer. Porque hoje em dia, até se você tirar uma fruta do pé, ela ainda amadurece. Nem que seja precocemente, mas fica azeda lá, mas ela amadurece. E as pessoas não, as pessoas têm o coração duro. E o pior de tudo é saber que a maioria dos que vão ficar são as pessoas que estavam ali na presença de Deus, as pessoas que diziam servir a Deus, aquelas pessoas que ensinavam, e aí Jesus volta e essas pessoas ficam. Eu faço igual Dona Cida, eu tenho um tremor, assim, um medo que chega a arrepiar os cabelos todos do corpo, porque eu falo, gente, eu tô perdendo tempo, porque a pessoa vai pensar o mesmo, tá perdendo tempo, tá na igreja, ela tá deixando de curtir a vida dela, porque querendo ou não, o mundo oferece seus prazeres e as pessoas que não vão ser salvas, no mínimo estão dizendo aí elas, eu vou aproveitar o que eu tenho de aproveitar agora, porque depois vai ser só tremor e ranger de dente. E a pessoa tá na igreja enganada, iludida, porque não quer ouvir a palavra, porque não quer se corrigir, e vai ficar. E será que nessa segunda recolheita aí, elas ainda vão ficar? Porque é difícil. Se com todas as facilidades que você tem aqui, você já não consegue se converter, imagina quando não tiver mais nada. Porque até a morte, eu não sei, eu não me lembro direito quanto tempo, mas até a morte vai ficar aí. O povo vai correr com a cabeça pendurada, vai correr igual barata, que fica 3 dias vivo sem a cabeça. É isso mesmo. Então, e ainda vem um temor maior, porque a gente é fruto. Nós somos frutos. E nós, como frutos, a gente tem semente. E essa semente que está na gente tem que germinar. A gente tem que germinar e virar uma árvore. E quando sacudir a gente? Quando Deus fala lá, quando o Senhor Jesus fala, eu sou a videira e vós o ramo. Mas eles enxertam os ramos para que dê fruto até precoce. E quando o Senhor Jesus sacudir a gente? Quais são os frutos que vão cair? Então, o que é que eu estou dando? A senhora falou do caso da mulher que foi e tal. Essa pelo menos ainda foi. A senhora está livre da culpa. Aquela senhora do último Uni Social, que eu fui lá com Dona Balbina, que a senhora falou para ir. Depois vocês chegaram na casa. Dona Balbina falou, eu venho aqui quarta-feira, 6 e pouca. Eu vou pagar o Uber para você. Dona Balbina ia pagar o Uber para ela, sendo que Dona Balbina tá toda lascada com a coluna, com as pernas. Esses dias a coitada caiu e ela me contou, infelizmente, meu desespero fez eu rir da cara dela. Eu falei, Dona Balbina, não leva pro pessoal não, viu? É só que eu tô rindo de nervoso.
E ela vai andando para a igreja, mas ela ia pagar um Uber para a mulher. Aí a mulher chegou lá, eu não vou, porque quando a gente chegou, a mulher estava ruim, a mulher não estava aguentando nem ficar em pé. Tinha cachaça? Tinha cachaça. Mas ela também estava mal. Tanto que na hora da oração ela passou mal, ela começou a se pendurar lá na cadeira e tudo. Quando vocês chegaram, ela já estava boa, ela já estava sorrindo. Mas a facilidade que as pessoas têm hoje de um núcleo no lar é bom, mas também, por outro lado, castra a pessoa, porque a pessoa não quer ter o trabalho de ir na igreja buscar Deus, porque ela sabe que as pessoas vão lá na casa dela. Até nisso, elas não pensam, poxa, Deus está vindo aqui na minha casa, Deus está indo buscar, porque a gente não foi ali para aquela mulher. A gente foi ali na casa principal, ela era a casa do fundo. O marido dela passou, eu chamei para participar da reunião, ele disse da oração, ele disse que não, que ia comprar o remédio. E tanto que a gente saiu de lá e ele ainda não tinha chegado com o bendito do remédio. Mas a mulher saiu de lá, eu fiquei feliz. Eu falei, poxa, e eu quase nem vinha. Se eu não tivesse vindo, eu sei, Deus ia mandar outra pessoa. Mas eu fiz parte daquilo. É a mesma coisa que Jeremias sente. Ele sente a dor, como também outros profetas vão sentir a alegria de ver a transformação, porque a gente sente. E as pessoas não querem, É, estão vindo aqui, estão fazendo o núcleo, então tá tudo bem, eu não preciso ir na igreja buscar. Só que uma hora não vai ter quem vai lá na casa deles buscar, porque a própria palavra está mostrando aí. Vai ser cada um por si e nem Deus por todos, vai ser só cada um por si mesmo e Deus ali cobrando as contas. E eu acho que tinha que ter esse temor. Às vezes a gente pensa que, não, vai dar tempo. Nem tudo, nem tudo, nem tudo. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Eu aprendi muito com o pastor Clayton. Ele, ele dizia que eu já tenho esse conhecimento, né? Essa mentalidade de fazer para o outro com todo o meu coração. Pode não ser bem feito para o outro, mas eu estou dando o meu melhor. Porque eu estou fazendo para a pessoa como se fosse para Deus. E eu não vou fazer nada de qualquer jeito. Porque quando eu não quero fazer, eu falo para Deus, Deus, eu sinto muito, mas hoje eu não vou. Eu não vou fazer. Se não é para fazer o meu melhor, mesmo que o meu melhor não agrade a pessoa. E ele sempre ensinou isso pra gente. É o que Isaías está fazendo aqui. Ele está se dando tanto por amor desse povo que ele está sentindo na pele igual a gente sente. A gente sente a frustração. Hoje eu vinha conversando com uma mulher e descobri que a mulher já está indo na igreja, graças a Deus. Aí eu vinha, por um motivo eu me atrasei, que Paloma passou, mas vamos, eu falei, não, eu vou passar ali antes. Aí a mulher veio atrás de mim, eu olhei e tal, aí ela veio falando, a gente veio conversando, aí eu perguntei ela se ela já conhecia a palavra e tudo mais. Ela falou, não, eu tô indo na Universal daqui. Eu falei, eu nunca vi a senhora por aí, porque geralmente eu fico por ali rondando, ó, olhando para as caras. Aí ela falou, não, é porque às vezes eu vou de manhã. Eu falei, então é isso. Falei, mas quarta-feira eu tava de manhã, eu não te vi, viu? Eu rodei pelo salão. E você quer falar até para quem você não conhece. Você tá na rua, você quer falar, você tá num ônibus, você quer falar. E a gente vê outras pessoas que diz que é de Deus e ninguém sabe. Como é isso que você quer Deus só para você? Cadê seus frutos? Hoje o bispo estava falando, você tem que dar frutos, quem está na igreja, quem na sua família tem que ver. Quando Deus sacudir, aqui a gente está falando de uma maneira, Deus está falando de um modo geral. Mas e quando eu trago isso para mim? Quando Deus me sacudir, o que é que vai cair de mim? Será que eu estou sendo essa árvore? Não que todo mundo precisa ver, mas no mínimo Deus é a cobrança que a gente tem que ter, né? De se entregar, de dar o melhor, ainda que não tenha plateia, porque até quando não tem plateia, você mostra que realmente é para Deus, você não precisa dos holofotes, foca em mim. Não, você está se dando. Isaías estava lá fazendo tudo isso, sentindo na pele. Graças a Deus que eu não tenho esse dom da evidência, gente. Se vocês me verem sem comer, pode me enterrar que eu já estou morta. E eu, nem doente eu emagreço, minha gente. Nem doente eu emagreço. Aí, sentir essas coisas aí, ainda bem que a gente vê depois do Espírito Santo. Porque se fosse antes, eu não ia aguentar, não. E, deixa eu ver se eu lembro. Eu não anotei. Se eu lembrar, eu falo daqui para o final. Mais alguém aí quer acrescentar alguma coisa? Dona Mary? Dona Mary? Dona Mary? Tem que abrir o áudio.
Toca na telinha, vai aparecer o microfonezinho, aperta no microfonezinho. Aí, pode falar. Vocês já falaram tudo, explicaram tudo. Esse último versículo mesmo, lindo, lindo, cada palavra que enobrece todas as nossas palavras do primeiro versículo, da primeira parte de Isaías até agora o 24. É muito, como é que se diz? Fortalece muito a nossa fé, a nossa mente, estudar, aprender. Cada vez mais nós aprendemos com as palavras de vocês, com os estudos de vocês, como vocês explicam para a gente. Eu amo. Esse último agora mesmo, 23, uma bênção. A bênção de Deus. Foi muito Fechou. gratificante. Foi. Fechou, dona Amélia. Fechou. Obrigada. Valeu, dona Amélia. Cristiane, quer acrescentar aí mais alguma coisa, Cristiane? Não, dona Lília, Então indica já aí foi alguém. tudo dito. Eu indico alguém aí para fazer a oração e vamos encerrar por hoje. Baiana? Achei que Dona Aliciane queria, que ela fez assim, ó. Esse ela tá se voluntariando. Bora lá. Meu Deus, graças nós te damos pelo entendimento e pelo temor e tremor que o Senhor tem nos dado. Que possamos passar adiante, meu Pai, tudo isso que temos aprendido aqui. Que possamos tocar a trombeta para aqueles que ainda brincam com a salvação, meu Pai. Para aqueles que ainda acham que vão ter tempo ou que o Senhor no último momento vai salvar todo mundo. Não vai ser assim, meu Pai. A gente está vendo aqui. Isaías viu, sentiu na pele e a gente também passa por isso. Que não vai ser, meu Deus. Então, quando formos falar com essas pessoas, meu Deus, o teu Espírito vai na frente. Porque a pior coisa, meu Deus, é você ver a pessoa ali na tua casa, mas está longe da tua presença. Meu Deus, a pior coisa é a gente estar perto de uma pessoa e fisicamente mas bem longe nos pensamentos, meu Pai. Era assim que a gente estava no começo, quando a gente chegou na tua casa, na tua presença. A gente estava ali na casa, mas longe do Senhor, e o Senhor teve misericórdia. E com todo o sacrifício, nós conseguimos te ter, meu Pai. E hoje, a gente desfruta do prazer que é a tua presença e o teu Espírito dentro da gente. Então, não permita, meu Pai, que nós nos esqueçamos de onde nós viemos. Não permita, Senhor, que voltamos atrás naquilo que já abandonamos, nas práticas dos erros, do pecado, não. Mas que o nosso primeiro amor venha se renovar cada vez mais. E que possamos levar adiante, meu Pai, o teu amor, a tua luz, a tua palavra de salvação, meu Pai, porque, na verdade, o importante é isso. É tocar a trombeta e anunciar a salvação. O Senhor está voltando, meu Pai. E não há como contestar isso. E quanto tempo mais a gente ainda vai ter, meu Deus? E principalmente, quanto tempo mais essas pessoas vão esperar? Até quanto mais elas aguentam e suportam sofrer? Tem misericórdia, Senhor. E que nos use como um instrumento para chegar até essas pessoas. Que o Senhor venha nos capacitar cada vez mais. Também te peço, meu Deus, que o Senhor venha sustentar os teus servos, os teus profetas, para que não venha cair, meu Pai, nos enganos do diabo, porque o caminho até o inferno é sedutor. A gente sabe que o inferno não, mas o caminho até lá é atrativo, meu Pai, é agradável aos olhos, mesmo fazendo mal ao espírito no final, à alma, e as pessoas sabem disso, mas se deixam levar. Então, que o Senhor venha blindar o teu povo e acrescentar cada vez mais o número de salvos, como o Senhor fazia na igreja primitiva. Que haja em nós, meu Pai, a mesma coragem e ousadia que houveram naquele povo naquela época lá. Que o Senhor venha, meu Pai, nos fortalecer para que possamos, meu Pai, estar de pé e umas apoiar as outras. Senhor, visita aqueles que ainda não te conhecem, visita, meu Pai, os enfermos e traz a tua cura. Liberta os cativos, meu Pai, principalmente os cativos de alma. Meu Deus, supre, meu Pai, a necessidade do teu povo. Tenha misericórdia deles, meu Pai.
Que o Senhor venha visitar cada uma das meninas do grupo, as que estão aqui, as que não puderam estar por algum motivo, meu Pai. Que o Senhor venha suprir com a tua presença e o teu Espírito tudo aquilo que nos falta, Senhor, tudo aquilo que ainda não temos, que o Senhor venha nos acrescentar, meu Pai, que tudo que fizermos, meu Pai, seja para a tua honra e para a tua glória, porque não tem sentido estar aqui, meu Pai, se não é para glorificar o teu nome, se não é para essa meditação alcançar pessoas e transformar vidas. Seria em vão, meu Pai, eu tenho certeza que não é isso, o propósito é outro. Então abençoa, meu Pai, toma tudo em tuas mãos, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus eu te agradeço. Amém. Amém, povo lindo. Então, por hoje é só. Deus abençoe todas vocês. E amanhã a gente se encontra aqui de novo, 9 horas da noite.